Estamos iniciando mais um Papo de Perito. Hoje nós vamos falar com o perito Matheus Basílio, que eu já sei que está tendo excelentes resultados na perícia. Daqui a pouco você vai conhecer ele. Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Não, não sei o que você está esperando. É só apertar no botãozinho aqui, é de graça. E também já deixe seu like, seu joinha para ajudar a gente, combinado? Dito isto, grande perito Matheus, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, cara. Prazer te conhecer ao vivo, pessoalmente, uma honra. Prazer é todo meu. Eu te agradeço demais por estar aqui com a gente para contar a sua história, inspirar outros profissionais que querem entrar na perícia. E vou começar pedindo para você se apresentar, o pessoal conhecer, saber quem é o Matheus. Então, meu nome é Matheus, eu sou do Rio de Janeiro, formado em contabilidade. Eu trabalho com auditoria há alguns anos já. Conheci a perícia através de você, um anúncio na internet. E há um ano mais ou menos eu tô nessa jornada aí. Você aqui do Rio de Janeiro é meu vizinho, então? Sou do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu não posso me cadastrar no Tribunal do Rio, porque o meu CRC ele não tem 2 anos ainda. Cara, isso é Mas, muito bom a gente falar. Isso é muito bom. O Rio de Janeiro, eu acho que é um dos. Acho não, é um dos poucos estados, são só dois no país, que exigem tempo mínimo de registro profissional, né? 2 anos. sim, e aí Eu, eu não pude me inscrever no Tribunal do meu próprio estado. Me inscrevi mas no isso te Brasil impediu de inteiro, mas. atuar? Hã? Isso te impediu de atuar? De forma alguma, de forma alguma. Atuei desde o início em tribunais do Brasil inteiro. E quais tribunais você está cadastrado atuando? Cara, é difícil dizer. Assim, é, Não falar todos, não, fala só alguns. então, vou falar os principais, que eu estou recebendo mais Tá. nomeações. Eu estou cadastrado em mais de 10, com certeza. Eu estou recebendo muita nomeação de Minas Gerais, Paraná, Roraima e Santa Catarina. Esses quatro. Recebi algumas do Amazonas também, é, da Bahia, se eu não me engano, eu cheguei a receber. Eu acho que não fiz, não aceitei, mas cheguei a receber. Mas eu diria esses quatro: Minas Gerais, Roraima, Paraná e Santa Catarina, os principais. E hoje você, no total, já recebeu quantas nomeações? Cara, mais de 30 e 34 assim já confirmadas. E tenho aí cerca de 20 que está naquela fase de impugnação de honorários, eu contraproposta, esperar o juiz deferir, mas aí vai passar de 50 em breve, com certeza. Então, nomeações foram mais de 50, mas com honorários deferidos 34. Isso, 34. E dessas 34 perícias, você já finalizou quantas? Já entregou quantos laudos? Eu já entreguei 8 laudos. Desses 8, 4 já foram homologados, 4 estão em fase de homologação e o restante eu ainda estou. Foram muito recentes, então ainda estou na fase de. Alguns já iniciei, alguns ainda estou para iniciar, mas tenho bastante prazo ainda na maioria deles. Só que o legal, Eduardo, importante até falar para a galera que está começando, assim, na maioria deles eu recebi 50% antecipado. Então, muito dos laudos que eu nem iniciei ainda, e tenho um prazo gigantesco ainda para iniciar, eu já recebi o valor antecipado, já recebi 50% antecipado. Eu peço sempre os 50% Pô, antecipado. tá certo. E, cara, eu vou te falar, um juiz de Minas Gerais, ele nem deferiu, ele só não respondeu. E aí eu não fiquei insistindo, sabe? Então, assim, entreguei esse laudo já até, não insisti na questão dos 50%. Tirando esse caso, não me recordo de outro que eu tenha tido problema com relação a 50%. Todos eu recebi 50% antecipado. Então, você já botou bastante dinheiro no bolso, então? Já, já, já Então, coloquei. só de perícia judicial, não estou nem falando de assistência técnica ainda que a É, gente vai falar. eu ia perguntar sobre isso porque a ciência É, técnica está colocando mais dinheiro do que a a judicial, gente inclusive. vai falar sobre isso. Só de perícia judicial já caiu quanto no bolso? 73. 73. 73 mil no bolso, na conta bancária. É isso, 73. 73 uns quebradinhos, tô arredondando. 73 e considerando que a maioria esmagadora delas, só 50%. Eu ainda tenho
a metade da maioria ia receber ainda. Então você já tem muito, já botou no bolso 73, tem muito que vai receber ao longo do tempo aí, só de judicial. Só de judicial. Só de judicial. E Eu estimo que com essas que já estão fechadas, não vou considerar as que ainda estão em discussão de honorários, só as que já estão fechadas. Eu tenho cerca de 100 mil a receber ainda. Porque 73 já no bolso, mais 100 mil a receber. Mais 100 mil a receber. Por quê? Porque a maioria, eu recebi 50% antecipado, eu vou receber 50%, mas tiveram algumas pouquíssimas que eu não recebi 50% ainda, então vou receber integral. Então eu tenho mais do que 73 a receber dessas perícias. Só as fechadas, ainda tem um grande número que ainda estou ali discutindo honorários. E eu vou frisar isso. Por enquanto, estamos falando só de perícia judicial, daqui a pouco vamos falar de assistência técnica, né? É um ponto importante. Você esperava esse resultado tão bom aí na parte de perícia judicial em um ano na perícia? Cara, eu vou te falar que de primeiro eu criei uma expectativa muito grande. Entrei ali a todo vapor no curso. E aí, é até legal, eu acho, eu falar sobre isso, porque muita gente pode estar nessa situação hoje, ou pode lidar com isso, que é não ter nomeação rápida. Eu não fui daqueles que tiveram nomeação na primeira semana, sabe? Eu acho que eu demorei uns 2 a 3 meses para ter minha primeira nomeação. Então, naquele momento, bate assim uma sensação de, cara, não tá dando certo, esperava mais, sabe? Esperava que as coisas fossem andar mais rápido. E aí começa a bater uma certa frustração. Só que, cara, mandando e-mail. Eduardo, eu mandei, sem brincadeira, mais de 20 mil e-mails para varas judiciais. Eu tô jogando por baixo, tá? Porque eu ficava assistindo a aula do curso e eu fazia o seguinte cronograma. O tempo que eu passar assistindo a aula, depois eu vou passar esse mesmo tempo enviando e-mails para as varas. Então eu passava ali, sei lá, 3 horas num dia assistindo aula, eu passava 3 horas enviando e-mails. Então pegava ali os contatos lá do Tribunal de Minas Gerais. Ia lá, às vezes não é fácil achar, né, os contatos de cada vara, tem dezenas de varas cíveis em uma comarca só, e aí mandava um e-mail atrás do outro, e eu não tenho muito tato com automatização, nada disso, então era na mão, manual mesmo. Fiz o currículo lá da forma como você ensinou, um currículo de perito, e, cara, mandei muito e-mail. Nesses 3 meses aí cerca de 3 meses, né, que eu não tive nenhuma nomeação, nossa, foi muito e-mail enviado. Porque quanto mais eu ficava frustrado de não estar recebendo nomeação, mais eu mandava e-mail. Então, se eu comecei mandando 100 e-mails por dia, eu devo ter terminado mandando 1.000 e-mails por dia, ali, conforme o tempo. Isso é muito legal de ser dito, né? Eu estou entrevistando vários alunos e a maioria fala que essa estratégia está funcionando, enviar e-mail. Sim. E, poxa, você podia ter desistido nos primeiros 2, 3 meses que não teve nomeação. 2 meses, 3 meses, que convenhamos assim, 3 meses para começar uma carreira é um curto período, né? Poxa, desisti, joguei tudo pro alto. E aí não estaria com esses resultados aí só de perícia judicial de 73 mil no bolso e 100 mil a receber. Exato. Sabe por quê, Eduardo? A gente se compara muito. Então, a gente vê na comunidade pessoas que estão recebendo nomeações. A gente vê também as pessoas que estão, não estou sendo nomeado e tal, mas tem muita gente que fala toda hora, fui nomeado em tal processo, e a gente fica aquela, só eu que não estou recebendo nomeação, cara. A gente só olha pro lado de quem está sendo nomeado e se compara com ele. A vizinha é sempre mais verde, aquele ditado. Exato, exatamente. A gente não olha para quem não está sendo nomeado também igual a gente só olha para quem está sendo nomeado. E aí, cara, pode bater uma sensação de querer desistir, de querer não mandar mais e-mails, mas, cara, persistência, mandar e-mail, continuar. Eu, por exemplo, não pude, queria muito, mas não pude ir presencialmente nas varas, entregar meu currículo, porque, como eu disse, eu não consigo me inscrever no tribunal aqui do Rio, né? Então, a minha estratégia, como era só em outros estados, o meu cadastro, era só enviar e-mail. E funcionou muito bem, cara. E a gente tem que ter muito cuidado quando se compara com os outros, porque às vezes ele está num estágio diferente da gente, né? Às vezes você está no primeiro mês, segundo mês, ele já está no segundo ano. E aí está recebendo mais nomeação por causa disso, que ele já está 1 ano, 2 anos mandando e-mail, trabalhando, e você começou agora. Então, a gente nunca sabe a real situação do outro, né?
Exato. Alguém pode ver, por exemplo, eu falando agora e falar, pô, ele tem mais de 100 mil a receber, já recebeu 73 mil, fora é o que a gente vai falar depois da extrajudicial, né? Mas eu tô há um ano, né? Um pouquinho mais de um ano, eu acho. Então, os meus primeiros meses foram zero nomeações, mas depois a coisa andou bem. Assim, não desistam, galera. Manda e-mail, funciona. E faça o Cara, currículo muito legal. legal. Tenho certeza que você está estimulando muito a galera que está assistindo. Eu vou até mandar esse vídeo depois para os alunos, para eles também se estimularem com esse seu depoimento. E aí, já entrando nessa área de assistência técnica. Assistência técnica, para quem está assistindo a gente, é quando você é contratado direto pelo advogado. Você não precisa de nomeação do tribunal. Você é perito do juízo nomeado, se cadastra lá no tribunal gratuitamente e recebe nomeação. A assistência técnica precisa de nada disso. Você é contratado direto pelo advogado. Aí eu pergunto, quantas assistências técnicas você já fez? Eduardo, mais de 300, com certeza. Eu Mais de fiz uma 300? média, mais de 300. Eu fiz uma média nesse um ano, calculando aqui uma média mensal. E, cara, de uns tempos para cá, eu faço, é, considerando não só trabalho como assistente técnico, mas laudos avulsos também, pareceres técnicos avulsos que um Consultorias, assim que você faz. é, só enviar um parecer técnico que um advogado está precisando para reforçar alguma tese dele ali num processo, então eu não necessariamente entro como assistente técnico, formando quesito, nada disso. A maioria dos trabalhos são enviando pareceres técnicos e cobram um valor ali. Cara, mais de 300 com certeza, assim. Tô jogando numa média aí do que eu calculei aqui mensalmente quantos eu faço, com certeza mais de 300. E o legal é que, nesse caso, o dinheiro é na hora. Eu recebo o dinheiro imediatamente. Assim, Como você conseguiu? O que você fez? Qual estratégia? Ensina para a galera para conseguir tanto cliente. ó, eu joguei lá na comunidade falando sobre isso, mas posso até depois reforçar lá. Dei algum caminho das pedras sobre isso quando eu comecei a ter muito resultado, mas vou falar aqui mais ou menos o que eu falei lá. O que eu fiz, eu segui uma dica sua. Você, em alguma das aulas, ou não sei se foi lá no desafio de nomeações, falou: pô, galera, peguem o. Acho que foi numa aula ao vivo. Você falou: peguem casos nossos aqui que a gente está falando no curso. Como vocês ainda não fizeram nenhum trabalho, eu não tinha feito até o momento, quando eu comecei, e faça como se você estivesse trabalhando para um advogado. Tipo, pegue um caso aqui e refaça o trabalho, só que ao invés de como perito do juízo, igual a gente faz aqui na aula, faça como se estivesse montando ali para um advogado, para defender uma parte. E aí o que eu fiz? Eu peguei alguns casos do curso, fiz alguns laudos, como se eu estivesse defendendo uma parte, ao invés de fazer o trabalho como perito do juízo, montei ali uma pastinha no Google Drive com vários pareceres, como se fosse um portfólio meu de trabalho. E aí a cara de pau, cara. Eu fui pro Instagram, pesquisava lá, advogado bancário, advogado, eu gosto muito da área financeira, né? Então, advogado financeiro, advogado, sabe, procurava aqueles advogados que entram em causa contra bancos, contra superendividamento, financiamento e tal. E aí, ia lá no direct, olha, tenho aqui montei um textinho pronto, ó, sou perito judicial, trabalho já há algum tempo, tenho alguns trabalhos aqui realizados, não tinha nada realizado. Eu tinha, só que eu mandava, ó, tem um portfólio aqui, se quiser dar uma olhada aqui, ó, tem uma pastinha no Google Drive, dá uma olhada lá nos meus pareceres e tal. Muitos advogados respondiam, a maioria esmagadora não respondia, e dos que respondiam, a maioria respondia assim: pô, bacana, vou dar uma olhada, depois te chamo. Chamava nada. Só que 3 ou 4 chamavam. E aí, 3 ou 4 chamou. Aí depois, mais uns 3 ou 4 chamam. Mais uns 3 ou 4 chamam. Quando você vê, cara, depois de alguns meses, você já fez trabalho para uns 20 advogados. Desses 20, uns 5 gostam do seu trabalho bastante e tem uma demanda muito alta. E aí começam a te chamar de novo, te chamar de novo, te chamar de novo. Hoje eu tenho uns 10 advogados ali, mais ou menos fixos, que toda semana estão me mandando trabalho. Toda semana. Assim, toda semana eu faço pelo menos uns 5. Vou colocar
por baixo aqui, uns 5 pareceres técnicos, toda semana. Então, Por baixo. Por baixo, vou colocando bem por baixo mesmo, porque, por exemplo, ontem eu fiz 3. Hoje já tenho, tô para conversar com um advogado ali que já me mandou um processo para dar uma analisada e tal. Já vai ter mais algum laudo que ele vai solicitar para eu fazer. Então, estou colocando por baixo, é uma média de 1 por dia, mas é bem por baixo mesmo, bem por baixo. E aí, nessa brincadeira só de consultoria e assistência técnica, você já botou quanto para dentro do bolso? Cara, olha, aí eu vou falar valor, o pessoal vai ficar maluco, porque vai Vou falar que é parecer... mentira. É mentira, é ator contratado. Exatamente. Cara, eu já coloquei cerca de 200 mil no bolso, cara. Em um ano. Em um ano. Cerca de Porra, 200 então mil. você hoje vive de perícia. Então, eu saí do meu trabalho. Eu estava trabalhando como auditor numa empresa privada e chegou um momento que eu estava fazendo tantos trabalhos para advogados, já tinha fechado contratos com algum deles para receber um valor mínimo, inclusive. Eles queriam uma espécie de exclusividade, alguns deles. Então eles me pagavam um valor mínimo mesmo sem eu entregar laudos, mas sempre tinha laudos, né? Chegou um momento que eu falei, cara, só de perícia extrajudicial eu estou ganhando mais do que eu ganho na minha empresa. E fora as perícias judiciais, que não são assim fixas, igual estão sendo os advogados, mas todo mês eu estou sendo nomeado em vários processos. Então, cara, não tem assim porquê nesse momento eu ficar me desdobrando, porque nos primeiros meses, quando esse volume começou a crescer muito, eu estava virando madrugada trabalhando, assim. E eu tenho uma filha, Né? Ganhando muito bem pra trabalho, caramba também. muito trabalho. Eu tenho uma filha em São Paulo, e eu fico viajando no Rio, São Paulo o tempo inteiro. E aí a perícia me possibilitou, cara, ter uma possibilidade de estar sempre com a minha filha em São Paulo, estar aqui com a minha família no Rio. Então, foi assim uma descoberta, cara, espetacular. Por isso, um prazer imenso de estar te vendo assim pessoalmente, poder te agradecer, cara. Porque Pô, você aqui do Rio, a gente pode marcar um churrasco, pô. pode, com certeza, cara. Eu vou querer te dar um abraço, porque, cara, tu me apresentou algo que, cara, assim, sem exagero, Eduardo, sem exagero, mudou minha vida. Mudou minha Pô, que vida. bom, cara. Que felicidade ouvir isso. Isso dá até força, motivação pra gente continuar seguindo em frente também. Hoje você Cara, tá falando mais de 20 mil por mês com perícia, então. sim, é nessa média, assim, alguns meses mais, alguns meses menos, mas nessa média. Se eu colocar uma média mensal, fica em torno disso. Eu coloco até uma média um pouquinho maior, mas vamos fechar nessa média de 20 mil por mês. É o que eu tô ganhando hoje, basicamente, só com Pô, essa perícia. semana você é a segunda pessoa que eu entrevisto, converso, que fala, tô vivendo de perícia. Ah, cara, que legal, cara. Que legal. Cara, e assim, tô falando contigo, né? Mas eu sei que pessoas vão ver, galera. Nos primeiros meses, às vezes a coisa não anda da forma como a gente quer. Não desistam, galera. Não desistam, porque eu tive aquele sentimento de frustração de querer ser nomeado logo e tal, e ficar me comparando com os outros. Cara, vai no seu tempo. Vai no seu tempo que as coisas vão acontecer. Não é fácil, mas é possível. Muito possível, muito possível. Eu não sou fora da curva, eu não acho que eu sou fora da curva. Eu vejo pessoas que têm, sei lá, 200 nomeações, sei lá, em um mês, 2 meses, 3 meses. Tem casos aí de pessoas que foram nomeadas, sei lá, 10 vezes numa semana. A Eu nunca diferença é tive que algo você foi assim. muito proativo, cara. Você mandou milhares de e-mails para as varas judiciais e você mandou aí não sei quantos milhares ou centenas de mensagens para advogados. E aí. Sim. O Instagram chegou a me bloquear ali durante um tempo de ficar mandando mensagem, de tanta mensagem que eu estava mandando para os outros. E o que Comecei a você falou aqui é exatamente o que eu falo. Cara, você não precisa que os 300 advogados te contratem. Se 10 te contratarem, já tem trabalho pra cacete. Nossa, é muito, cara, porque hoje os advogados que eu trabalho são ali cerca de 10 mesmo. Tem um pouquinho mais, mas eu vou dizer os fixos, que estão me mandando trabalho toda hora. São cerca de 10. De, sei lá, uns 30, 40 que eu já fiz trabalho, 10 gostaram muito e tinham demanda suficiente a ponto de ficar me mandando trabalho o tempo todo, querer fechar contrato comigo. Então, eu mandei e-mail para, sei lá, 1.000 advogados. Desses 1.000, uns 40 eu fiz algum tipo de trabalho,
e desses 40, 10 viraram um advogado fixo. Estou jogando números, talvez seja um pouco mais, Sim, mas aproximado, já. aproximado. Então, ao longo de um ano, fazendo esse trabalho, montando a pastinha ali com trabalhos fakes, entre aspas, que eu tinha feito para advogados, com base nas aulas, pegando o processo das aulas, montando uma pastinha com portfólio, montando um currículo, mandando mensagem, chegando mesmo no Instagram, ó, trabalho com perícia, tem um portfólio aqui, ou dá uma olhada na minha pasta aqui e tal. Dessa forma, abordando os advogados, falei com, sei lá, milhares de advogados, não sei, centenas, 10 fecharam comigo e eu trabalho até hoje, e a minha renda principal hoje vem desses caras, mais do que até da perícia judicial. E para você, qual é o diferencial da formação Perito 5CAT que te ajudou a chegar nesses resultados? Cara, a qualidade das aulas assim, é muito boa, ela realmente prepara a gente, mas eu diria que um diferencial muito grande é a coragem que você dá para a gente começar. Eu já vi alguns vídeos de pessoas que também, não sei se tem curso, acho que tem, vendem curso também, mas que falam muito sobre, cara, você tem que estudar muito, você tem que se preparar, Cara, eu acho que o principal você fala, tem que ter coragem. Não fica com medo da primeira perícia, não fica com medo, vai lá, vê o que é, vê o objeto da perícia e, cara, cai pra dentro. Não fica com medo, todo mundo teve que começar. Todo mundo começa com medo mesmo. Eu, na minha primeira perícia, no momento de aceitar, nossa, tava gelado ali. Tipo, tava doido para ser nomeado, mas quando fui nomeado, gelei. A mesma coisa com o advogado. Mandei lá, ó, trabalho com perícia já, tem um portfólio aqui. Quando o cara falou, beleza, tem um trabalho aqui para tu, opa, essa parte eu não estava preparado. Nunca cheguei nessa parte antes. Cheguei nessa parte antes. Mas, cara, aí a gente faz o primeiro trabalho, a gente faz o segundo trabalho, a gente faz o terceiro. Cara, quando a gente vê, a gente está no automático. E vou te falar, Eduardo, esse medo de impugnação, por exemplo, eu já fui impugnado aí umas 20 vezes, cara. Umas 20 vezes. Assim, e aí, cara, é voltar, olhar, tem algum erro no meu trabalho? O advogado da parte lá que está impugnando, ele falou alguma coisa? Algumas vezes eu tive que ajustar o laudo. Tinha cometido algum erro, o advogado estava correto no que estava falando, ou não, às vezes não totalmente, mas parcialmente correto. Fiz um ajuste, mandei, o cara impugna de novo, pede a impugnação de novo, eu olho, não, dessa vez o cara tá exagerando, não. É isso aí, juiz. Agora é esse o laudo e não tive nenhum problema. Assim, os meus laudos, eles estão sendo homologados sem nenhum problema, alguns com impugnação, alguns, acho que um só foi direto, sem impugnação. Dos quatro ou cinco que eu tive homologado até agora, acho que quatro. Todos os caras, eles impugnam honorários, eles impugnam. Às vezes. Faz parte, né, cara? Faz parte, virou prática. Prática processual já. Assim, se você quer cobrar 8 mil num processo, pede 12 mil. O cara vai impugnar, tu vai lá e joga para os teus 8 mil. Aí ele vai aceitar. Porque eu acho que o advogado ele já está no automático de achar que se o cara está cobrando isso é porque ele sabe que eu vou impugnar e ele vai pedir menos. O cara já sempre. Galera, eu acho que às vezes fica com medo de impugnação, não tem que ter medo. O normal do advogado é pedir mesmo. Matheus, eu queria assim, te parabenizar demais pelos resultados que você está tendo. Quase 300 mil no bolso, né? Mais 100 mil aí a receber, pouco mais de um ano de trabalho, vive de perícia, saiu do trabalho e tem uma liberdade, fica na ponte aí, Rio-São Paulo, né? Te parabenizar. A gente separou aqui para você 2 presentes para te dar em reconhecimento. Óbvio que com 300 mil do bolso você compra esses presentes várias vezes. Mas é um carinho nosso aí para você. Eu aceito esse presente. Primeiro é a nota pública aqui de 100 mil que a gente vai enviar para você. Tá? Legal. E a segunda é uma Alexa que a gente vai dar de presente aí para você poder usar no dia a dia, ouvir música e etc. Legal, cara. Obrigado, Eduardo. Assim, não só pelos prêmios, mas, cara, eu vou reforçar isso. Parece que eu tô aqui puxando o saco, mas é verdade, assim, a mudança de vida que eu tive nesse último ano, ela foi muito grande porque a situação de eu trabalhar tendo uma filha em São Paulo, cara, ela era uma situação que era uma coisa que eu cheguei a ficar durante um bom tempo, assim,
numa fase um pouco, diria até um pouco depressiva, sabe? Na vida. E, cara, a perícia mudou minha vida de verdade, cara. De verdade. A liberdade que eu tenho hoje para trabalhar de onde eu quero, visitar minha filha quando eu quero, tá fazendo o trabalho no horário que eu quero. É lógico que a gente tem responsabilidade, não tem essa de ficar procrastinando, deixando para depois, porque o trabalho se acumula também. Mesmo com a gente fazendo o nosso horário, tem que ter organização e fazer tudo direitinho. Mas, cara, ter essa condição de definir os meus melhores horários, de onde eu quero trabalhar, a minha vida financeira mudou de patamar, mudou. Hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava trabalhando como CLT. Então, cara, eu te agradeço muito por isso, por ter me apresentado esse mundo, pelas aulas, por ter, durante várias aulas, ter dado a coragem de, tipo, galera, não tenha medo, vai atrás, seja cara de pau mesmo. E eu fui, cara, eu acho que isso valeu muito a pena. Cara, eu que te agradeço, obrigado, tá? De verdade. Poxa, você falando daí, eu fico até emocionado, porque realmente assim, o objetivo não é vender curso, né? Óbvio, a gente é uma empresa do ramo de educação, vende curso, mas é vender cursos que transformam vidas, né? Que melhoram a vida das pessoas. E a gente vê que está conseguindo o seu objetivo, faz a gente ter força para, pô, vamos seguir em frente, quem está no caminho certo, serve de motivação para a gente também. Então, vou até mandar toda a equipe ver o nosso bate-papo também, porque eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Eu te agradeço de coração, cara. Também. Eu fico muito feliz com isso, cara. E faço questão, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, então, faço questão de a gente marcar aí um café, um churrasco, alguma coisa, para a gente se encontrar. Com certeza, cara, vai ser um maior prazer, Eduardo, maior prazer. Quero te dar esse abraço. Vamos combinar no WhatsApp. Vamos combinar tá? Que eu preciso te dar esse abraço e te agradecer pessoalmente. Gente, muito feliz aqui com esse bate-papo, agradeço o Matheus, eu tenho certeza que você gostou, porque não tem como não gostar. Bate-papo rendeu pra caramba. Se você está interessado aí em fazer parte da perícia do período 5K, eu vou deixar o link da lista de espera da próxima turma aqui na descrição. E é isso, eu espero que hoje você esteja assistindo e que o nosso próximo Papo Perito seja com você também, contando seus resultados. Grande abraço e até o próximo Papo Perito.